Olá a todos, meu nome é Caio César. Hoje ao meu lado tem André Lucena, também repórter do site de Carta Capital. E hoje na redação recebemos a deputada estadual pelo PT, Tainara Faria. Ela que já teve 2 mandatos de vereadora em Araraquara e agora segue na Lesp, sendo líder da oposição justamente em meio ao governo Tarcísio, que forma a maioria. Advogada e pós-graduada em Direito Constitucional, ela pauta seu mandato na defesa dos direitos reprodutivos e dos direitos da minoria, mas agora tem justamente esse novo desafio. Tainara, muito obrigado por aceitar o nosso convite hoje. Muito obrigada, Caio. Muito obrigada, André. É uma alegria imensa poder conversar com vocês aqui pela redação da Carta Capital, neste momento extremamente importante político do nosso país, que passa pela Assembleia Legislativa. Tainara, eu quero começar essa conversa justamente falando sobre a LESP. Você agora assume a liderança da oposição justamente em meio ao mandato do Tarcísio, marcando 2 anos exatos. 2 anos de muita privatização, de muito recuo de tudo que a gente conquistou nos últimos anos a duras penas, mas principalmente de um aumento da letalidade policial, de uma educação que está entregue não só ao mercado, mas também ao militarismo. E a grande verdade, foram 2 anos de oposição que não tiveram resultado. Podemos até ter retardado esse processo da grande privatização de São Paulo, mas de fato ela passou. Agora, como líder, como você enxerga esse cenário e o que você pretende fazer de diferente? De fato, é um desafio imenso. Foi muito bem pontuado por você, Caio, os desmontes que o governador Tarcísio tem imposto ao povo de São Paulo. E o povo do estado de São Paulo o elegeu e continua aprovando o governo dele, apesar de a reprovação ter dobrado nestes últimos 2 anos. Mas também foi para 22%. Então a gente não entende como a oposição, mesmo demarcando, André, dentro do plenário, dentro das comissões, retardando o processo de chegar ao plenário, porque a gente sabe que quando chega no plenário, ele tem a maioria. E ele tem negociado muitas emendas aos deputados da base para poder privatizar a nossa água, privatizar a Sabesp, para chegar a uma conta mais alta para as pessoas que mais precisam, para militarizar as escolas. E isso, gente, não tem jeito. É um projeto político de país. Passa pelo sucateamento das escolas, também pela desvalorização completa dos nossos professores e uma desídia também total dos alunos. E agora, a gente tem acompanhado nessa última semana a execução violenta do senegalês ambulante no Brás, que mostra que a polícia está completamente despreparada para cuidar do povo do estado de São Paulo. Nesse cenário de últimos 2 anos de desmontes, de entrega dos bens públicos de São Paulo à privatização, nós entendemos que nós precisamos ter uma postura diferente, muito mais combativa, não só nas comissões para travar esse tipo de projeto, mas no plenário e na mobilização social. Só a sociedade organizada pode impor o desgaste que nós precisamos colocar ao governador Tarcísio, que se vende muito bem para o exterior, porque ele tem atendido os interesses do mercado, não os interesses do povo. Então, o desafio hoje de estar líder da minoria, coordenando aí 27 deputados, é conseguir pautar a sociedade e disputar narrativas, porque ele tem saído muito bem na fita, mesmo provocando desmontes que a gente vai sentir daqui a pouco muito mais fortes. É só o começo do povo ficando sem água, é só o começo das escolas sucateadas, é só o começo da privatização e a venda total dos bens do estado de São Paulo. Ele está a serviço do mercado, ele não está a serviço do povo. Tainara, a cidade de São Paulo, ela é central em termos de projeção política no estado. E isso tem repercussões tanto na LESP como na própria Câmara de Vereadores daqui da capital. Recentemente, né, ganhou força, quer dizer, foi muito noticiado algumas iniciativas aí do vereador Lucas Pavanato, em termos de enrijecer a legislação sobre o aborto, né? Eu queria tentar entender, queria que você comentasse, por gentileza, quais são as iniciativas de resistência ao avanço dessa pauta na LESP. Voltamos para a questão, André, da mobilização popular. Este vereador, ele só está dando continuidade à cortina de fumaça que foi colocada no Congresso há um ano atrás, quando os deputados resolveram colocar em pauta também, né, a criminalização da vítima de violência de estupro e a criminalização total do aborto, mesmo nos casos que já são permitidos por lei. A gente percebe que essa extrema-direita tem se colocado de maneira a disputar as pautas da moralidade, da moral e dos bons costumes. Deus, pátria e família. Só que quando a gente vai mexer lá pertinho deles, vê que não tem nada disso. Então, nós
temos conseguido, apenas através da mobilização popular, se colocar contra esses desmontes, porque nós somos, assim como na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional também, a imensa minoria. Então não tem como nós conseguirmos barrar os retrocessos. Vocês viram, nas comissões foi aprovado, quase foi a plenária essa votação, então a gente precisa do povo mobilizado contra isso. Como vocês sabem, o PSOL aqui de São Paulo também protocolou contra o governador Tarcísio, porque o governo também vinha se posicionando, criminalizando o aborto, criminalizando as vítimas de violência, de estupro, e aí então teve uma moção de repúdio às atitudes do governador. A gente tem alguns instrumentos legais, que são exatamente esses. Moções de repúdio, travar em comissões, mas infelizmente os nossos projetos de lei não são aprovados. E quando aprovados, não são sancionados pelo governador. Um único caso que até me surpreendeu, que foi o projeto da deputada estadual Mônica Seixas, que foi aprovado pelo Tarcísio e foi aprovado pela Lesp, sancionado pelo Tarcísio, que garante uma aula separado para as mães que acabaram tendo aborto, enfim, e que os filhos nasceram sem vida. Mas é uma eventualidade porque as investidas contra o corpo da mulher, contra as nossas liberdades individuais, são muito fortes. E a gente sempre esbarra numa grande maioria de base do governo, sempre se posicionando contra os direitos do corpo da mulher. E aí, se nós não conseguirmos, através de uma mobilização das ruas, travar esses retrocessos, infelizmente, em número de deputados, eles passam o trator. Podemos nos mobilizar por projeto de lei? Podemos, mas como eu disse, muitas vezes não são nem aprovados na Assembleia e quando aprovados não são sancionados. Mobilização popular sempre nas ruas para barrar os retrocessos. Deputada, aproveitando que você citou o caso de Senegalês, eu queria falar justamente sobre segurança pública. O Tarcísio e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, comemoram a queda dos homicídios. Só que isso é uma queda que vem acontecendo há anos em São Paulo, antecede o governo deles. Em contramão, eles ignoram o fato que a gente está vendo um aumento absurdo da letalidade policial. A polícia está cada dia mais violenta, como você bem disse, cada dia mais despreparada. Só que tornou-se um projeto de morte, comemora-se. E eu queria saber como a oposição tenta lidar com isso. Quais são os projetos? Nesses próximos 2 anos, como você pensa em tratar esse assunto? Primeiro que há uma insegurança pública, Caio. Não há segurança pública no estado de São Paulo. É uma insegurança tanto por parte da sociedade civil e também dos próprios policiais, que estão arrebentados psicologicamente, mal pagos e completamente despreparados para lidar com o povo nas ruas. Eu entendo segurança pública como um conjunto de atividades que não estão apenas na pauta e na pasta da segurança. Segurança pública é educação de qualidade, segurança pública é acesso à saúde, acesso à alimentação, acesso a emprego, uma cidade que funcione urbanamente falando, economicamente falando para todas as pessoas, e isso vai impactando nos resultados, sim, de segurança pública. Como você disse, eles comemoram um resultado que não é deles, é um resultado que vem sendo plantado através de políticas públicas há muito tempo. E aí a gente dá de cara com um governador que dá o aval para matar. Quando aconteceu, por exemplo, a execução do estudante de medicina, porque ele bateu no retrovisor ali do carro da polícia, lamenta, faz um tweet e a família fica com o quê? Então ele dá um aval para matar. As operações violentas na Baixada Santista, onde até pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência visual foram executadas sumariamente pela polícia. Então, há um projeto de morte para as pessoas pretas, para as pessoas pobres, para todas as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Parece que o Estado quer fazer uma limpeza das pessoas que eles acreditam não serem dignas de viver. E aí, nós enfrentamos a Assembleia Legislativa colocando, primeiro, os policiais são panelas de pressão. Precisa ter. Tem um estudo que fala que, se fosse pelo psicotécnico, 70% não estaria na rua. 70% dos policiais não estariam na rua, não teria efetivo, porque eles estão todos arrebentados. Financeiramente falando, a gente vê um monte de coisa errada por aí, policial tendo que fazer bico na frente de padaria, isso, aquilo, outro, porque não tem um salário decente, inclusive. E aí a corrupção, ela passa por todas as entranhas da Polícia Militar, sim. E o aval do Tarcísio para matar, com o Derrite, que tem uma política de morte, de execução.
Você acredita que um senegalês, um ambulante, qualquer pessoa que está ali defendendo o seu ganha-pão, abraçando, se agarrando a mercadoria que ele tem, merecer ser executado? Não faz sentido, não faz sentido. A única explicação é o racismo estrutural e estruturante na nossa sociedade e a política de limpeza da sociedade. Policial, com o seu colete à prova de balas, na operação delegada, com mais de 15 policiais contra um ambulante indefeso, executa à luz do dia. E no dia seguinte, ele tinha ali o chá de bebê da filha dele. Vai deixar a esposa, deixou a esposa, deixou a filha que não nasceu ainda. E não tem uma sensibilização. Estamos gritando para a sociedade, nos escute. Tem muita coisa errada no governo Tarcísio, mas nós não somos proibidos. E ele, com sua base de 68 deputados, continua passando o trator. Não só na questão da segurança pública, mas agora também na questão dos pedágios, nessa história de free flow e tudo mais. Está tudo muito errado no Estado. E na hora que a população acordar, vai ser tarde. Deputada, os temas que a senhora cita são temas relativos a São Paulo, mas também estão na pauta nacional, quer dizer, tentando pensar São Paulo como uma espécie de microcosmo do país, sem ignorar as realidades de outras regiões e outros estados. E a gente está relativamente próximo de uma eleição presidencial extremamente importante no ano que vem, com uma série, né, de desafios à esquerda, sobretudo. O governo federal ele tem entregado bons números em termos de economia, em termos de emprego, crescimento do PIB, etc. Mas, por outro lado, também se passa a sensação de que há uma disputa sobre o projeto de país que nós queremos. Lula preside, o PT venceu em 2022 para a presidência da República, mas existe um projeto de conservadorismo muito entranhado que não parece que vai arrefecer. Diante disso, sei que é um fenômeno tanto eleitoral como político e social até, eu queria lhe perguntar qual é o tamanho do desafio das esquerdas para as eleições de 2026 e como começar a resolver tudo isso. Perfeito. Uma das minhas missões agora, como líder da oposição e líder da minoria, é conseguir dialogar com a sociedade. Eu acredito que nós temos um papel pedagógico, porque o Brasil, né, é um país que não se olha no espelho e não se reconhece. Nós precisamos urgentemente entender que nossa estrutura é machista, extremamente racista e patriarcal, ou seja, nós somos o último país da América Latina a abolir a escravização do povo preto. A gente não pode esquecer isso e perder isso de vista. E nós precisamos urgentemente de consciência de classe, de raça e de gênero. De classe porque a gente vê a classe trabalhadora defendendo o milionário. Eu nunca entendi isso. Uma investida muito grande contra a taxação das grandes fortunas. A gente não tem consciência de raça por não entender que o nosso país ainda tem as marcas da escravização. E não entende também, além de falar da questão de gênero, não entende o modelo que nós fomos colonizados. Uma estrutura que foi colonizada por tanto tempo, explorada por tanto tempo, precisa de um Estado forte, funcionando. Como que a gente vê ainda pessoas que não defendem o SUS? Se nós não saímos pior dessa pandemia após o lixo de presidência do ex-presidente inelegível Bolsonaro, é porque nós tínhamos um sistema único de saúde forte que deu vacina de graça para a população. E as pessoas ainda investem contra o Estado, querem um Estado cada vez menor. Como vai dar conta de tudo? Então, nesse cenário, onde a gente precisa fazer urgentemente a disputa de raça, de classe, de gênero, de consciência das pessoas, para que a gente tenha um resultado menos pior em 2026, elegendo senadores e senadoras que dialoguem com a realidade do povo, que não é uma realidade de privatização, porque a privatização, no fim, dói no bolso do trabalhador. Nós precisamos eleger deputados estaduais, deputados federais que dialoguem com a segurança pública do novo mundo. Nós temos um mundo pós-pandemia. Tudo que era feito antes não vale mais para agora. É uma questão completamente diferente. Nós temos inúmeras pessoas órfãs, inúmeras pessoas com sequelas, famílias totalmente destruídas por conta dessa política que não existiu. Porque a política de morte também é não fazer política, né? E aconteceu isso no governo Bolsonaro. Então, a gente precisa encarar o Brasil pós-pandemia, encarar a nossa necessidade de fortalecer as instituições democráticas, fortalecer a educação pública de qualidade. Nós tivemos uma reforma do ensino médio que atende a quem? Nós precisamos de pessoas bem formadas, bem informadas e de políticas públicas emancipadoras. Não de políticas públicas que prendam as pessoas ao político A, B ou C. Nós precisamos
dar e fortalecer as políticas que deixam o cidadão conseguir alcançar suas potencialidades sozinho, sem depender de auxílios. Os auxílios são extremamente importantes, eu defendo todos eles, distribuição de renda, políticas públicas de programas habitacionais, mas nós precisamos dar autonomia ao cidadão. Para isso, tem que votar em senadores, deputados estaduais, federais, governadores e num presidente da República, vocês sabem que eu vou fazer campanha para o Lula, né? Que dialogue com o Brasil real. Não esse Brasil fictício que estão inventando, do eu-preendedor, do empreendedor. O cara se mata de fazer entrega ou de fazer Uber, muitas vezes, com a ideia de que ele é dono do próprio destino, mas sem direito nenhum. As relações de trabalho também mudaram pós-pandemia. Olha o número de entregadores que nós temos. Então, para as eleições agora de 2026, o desafio é disputar a consciência da sociedade e conseguir eleger um Congresso Nacional, assembleias e governos que dialoguem com o Brasil real. Não o fictício que as pessoas acham que são classe média alta, que não são classe trabalhadora, ou que disputam a pauta da moralidade sem moral nenhuma. O desafio é cada vez maior. E essas eleições, tendo em vista as eleições em torno do globo, na Alemanha, com um número muito grande de votantes para partidos nazistas desde o nazismo, a eleição do Trump nos Estados Unidos, nós vemos uma guinada à direita, à extrema-direita no mundo, e o Brasil precisa ser uma ilha democrática que dê a resposta a tudo isso. Tainara, eu gostaria de insistir ainda um pouco em 2026. O Lula desponta como candidato que venceria a maioria dos candidatos da direita, sem sombra de dúvidas, só que um dos grandes riscos dele é o Tarcísio. Por mais que o Tarcísio perca nas primeiras projeções, ele chega no bom resultado. E aí também temos uma outra questão. O Tarcísio chega no bom resultado se ele for candidato a presidente e ele tem uma reeleição quase certa em São Paulo como governador. E aí vem a minha questão. O que devemos nos preocupar com o Tarcísio? Vocês na leste, a esquerda, tem como conter essa potência dele aqui em São Paulo? Caio, eu costumo dizer que o Tarcísio é extremamente inteligente. Ele é um cara habilidoso e paciente. Ele é novo. Então, mesmo que ele não dispute as eleições agora em 26, nada impede ele de vir com força total em 30. Então, ele é meio que um mal quase que inevitável se a gente não tiver condições de dialogar com a sociedade. E por que eu estou dizendo isso? Muita gente esquece, mas o Tarcísio fez parte do governo Dilma. Ele trabalhou no governo Dilma. Ele trabalhou no governo Bolsonaro. E agora está governando o estado que tem 1/3 do PIB do Brasil. Ele é muito paciente, veja, participou da manifestação pró-Bolsonaro, pró-anistia no Rio de Janeiro, participou do evento na Paulista e tem dado todos os sinais, todos os gestos para o Bolsonaro. Olha, estou com você até o fim e vou apoiar quem quer que você escolha. É possível que, por vaidade, o Bolsonaro não abençoe o Tarcísio e peça para ele garantir a eleição do estado de São Paulo, porque eles estão movimentando, como eu disse, 1/3 do PIB do país. Mas em 2030, sem Lula na jogada, é muito possível que o Tarcísio venha fortalecido e muito fortalecido para disputar as eleições. Então, na Assembleia Legislativa, nós estamos acompanhando com muita cautela, porque nós temos um ex-presidente inelegível, nós não sabemos como ele vai se comportar, pelas vaidades e pelo machismo, muito provavelmente não vai abençoar o nome da esposa Michele Bolsonaro, que também pontua bem em alguns lugares. Vai garantir uma vaguinha para ela no Senado. Assim como dos 0 tantos filhos dele, caso o Bananinha volte dos Estados Unidos, porque eles querem ter a capacidade de colocar o impeachment do presidente do STF no Senado. E são senadores que fazem isso. O plano deles é reeleger os 11 que eles têm e eleger mais 16. Então, nós precisamos ficar atentos às movimentações do bolsonarismo. Nós não sabemos se será um outro governador nesse momento, exatamente por estar tão garantida a eleição de São Paulo. O bolsonarismo não pode perder, não quer perder, né, o estado de São Paulo. Mas se não for em 26, vai ser praticamente um mal quase inevitável em 30. Por isso a comunicação do governo Lula tem que melhorar, por isso nós temos que fortalecer nossas instituições democráticas para conseguir vislumbrar um ambiente onde a gente barre isso. Hoje eu não vejo que a gente consegue barrar. Lula venceria Tarcísio nesse momento, mas em 30 nós não temos Lula para disputar. E aí a gente precisa se organizar e conversar muito bem para conseguir barrar os retrocessos, porque eles são extremamente pacientes e têm projeto de longo prazo para esse país. É um projeto que começou há muito tempo e que continua se fortalecendo. E aí, gente, diferente do Bolsonaro, que eu tenho minhas opiniões pessoais
sobre a falta de habilidade dele na política, o Tarcísio é extremamente disciplinado, habilidoso e capaz de organizar uma campanha que ele saia vitorioso. Nós precisamos, o campo de esquerda, o campo democrático, se unir para barrar esse retrocesso. O que falta para a esquerda para termos um novo rosto que possa disputar com força? Caio, volto a falar desse cenário pós-pandemia e das relações que mudaram, a comunicação, sobretudo a comunicação digital através de redes sociais e tudo mais, é o carro-chefe, né? Agora é o que manda. E a esquerda tem uma grande dificuldade de se comunicar com as pessoas, não porque não está nas redes, não porque não está disputando narrativas, mas porque trabalha com a verdade. Quem falou que teria kit gay caso a esquerda fosse eleita? Quem falou que teria mamadeira de piroca caso a esquerda fosse eleita? Quem falou que o Lula fecharia as igrejas? Isso tudo são fake news. Quando você viu um deputado, um líder de esquerda usar esse instrumento para viralizar nas redes, como o Nicolas Ferreira faz muito bem, para conseguir atingir um eleitorado maior e conseguir se credenciar para as câmaras, assembleias? A gente não vê isso porque há sim da parte dos líderes de esquerda uma moral em divulgar a verdade, de falar a verdade, de conversar honestamente com as pessoas, mas da direita não tem isso. Então a direita tem produzido quadros políticos com muita facilidade através do instrumento das redes sociais e a gente fica para trás nisso. O nosso grande nome seria, claro, o Fernando Haddad, que em 2018 somou mais de 46 milhões de votos no país, mas por ele estar no Ministério da Fazenda com essa grande exposição, há um desgaste imposto, inclusive, pela direita no nome dele. E a gente não vê, sinceramente, eu não vejo outros líderes nascendo se colocando a ponto de serem presidenciáveis viáveis. Não podemos esquecer que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem 30% ali de um voto da sociedade, de um campo democrático, e sempre vai disputar a eleição. A gente costuma dizer, em 2016, falar não, que o Haddad tinha que abrir mão para o Ciro disputar, enfim, tinha umas conversas nesse sentido, né? Como que um partido que tem 30% da intenção de voto do povo brasileiro abre mão de disputar para um outro nome, sendo que a gente sabe que tem um cenário de segundo turno que as forças maiores podem se unir? Então, nós precisamos urgentemente, volto a dizer, mobilizar a sociedade em torno dos nossos nomes, mas entendendo que o algoritmo não está a nosso favor, não está do nosso lado, que as nossas pautas não são entregues com o mesmo volume e com a necessidade que nós temos para a sociedade, e nós continuaremos tendo dificuldade, sim, de criar novos quadros, até porque, sendo muito honesta, com o Lula, tendo Lula nas pesquisas, nunca vai aparecer um outro nome que seja capaz de derrotar as forças de direita. Lula não poderá ser candidato porque já terá feito sua reeleição, né? Se assim Deus permitir. E aí a gente vai começar a olhar para ver se nós temos novos nomes para disputar as eleições em 30. Mas hoje, eu sinceramente, além do Fernando Haddad, que é o melhor nome que nós temos, não vejo outro. Tainara, queria já encaminhar a entrevista da gente para o final, também te agradecendo pela presença, agradecendo ao Caio. Também relembrar um pouco a sua própria trajetória política, né? Você começa em 2016 em Araraquara, como vereadora, e finalmente queria saber o que a gente pode esperar da sua carreira para 2026. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, André. Eu acredito que todos os políticos têm faz parte de uma grande engrenagem, né, e que precisa funcionar. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas perguntam, você vai sair candidata federal? O que você vai fazer? Eu tenho hoje cumprido a missão que eu preciso cumprir, que é no interior do estado de São Paulo, através do mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa. As pessoas olham para o meu perfil e acham ou que eu sou da capital ou que eu sou do PSOL, não acham que o PT tem quadros como eu. Então eu tenho uma missão a desempenhar no interior do estado de São Paulo, que é discutir a questão das mulheres, negros, LGBTs, das crianças e adolescentes, voltar para as pautas sociais dentro do interior, que elegeu Bolsonaro e elegeu Tarcísio com votações extremamente expressivas. Então, tendo em vista essa missão e colocando o ego de lado, eu continuo disputando a Assembleia Legislativa, porque a estrutura me permite fazer um trabalho no interior do estado de São Paulo, dialogar com as pessoas, porque lá eu não sou forasteira, eu sou de casa. Então, eu sou muito bem recebida e consigo dialogar com prefeitos, com vereadores, com a sociedade, trazendo mais para o campo democrático, né? Como fui eleita pela primeira vez com 20 anos de idade,
depois fui reeleita a mais votada da cidade, com 1.800 votos, que aqui para São Paulo não seria nada, e depois eleita deputada com 91 mil votos. Eu tenho um compromisso com a sociedade de entregar um bom trabalho, mas de continuar disputando ideias. Eu realmente acredito que meu trabalho é muito pedagógico, que é, de fato, levar informação de qualidade, levar informação de verdade para as pessoas, para emancipar a mente delas, para que elas possam pensar direito e votar melhor do que votaram nas últimas eleições. Deputada, muito obrigado por essa nossa conversa. E se você busca outras entrevistas, conversas como esta, ou entender um pouco mais sobre a política brasileira, considere se inscrever no canal de Carta Capital, ativar o nosso sininho ou até se tornar membro e ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos.